Programa Jesus e Luz. Oferecimento. Você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir as ofertas que só a loja do Ceará Materiais para Construção lhe oferece. Telhas, portas, tijolos, cimento, cal, areia, pisos de vários modelos e outros acessórios. A loja do Ceará fica na Rua Borba Gato 556, no Recreio dos Bandeirantes. E o telefone é o 3551-6589. Ceará Materiais para Construção. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, és a minha salvação. Olá, internautas, amigos queridos, estamos aqui novamente, programa Jesus e Luz, buscando fazermos uma reflexão dentro daquilo que a doutrina espírita nos traz, lembrando sempre que Jesus é a porta, Kardec a chave. E hoje, na companhia dessa nossa querida amiga Nayara, para termos a possibilidade de ouvirmos, de participarmos da reflexão que ela nos preparou, certamente com muito carinho, com muito amor, e para tocar-nos, para falar um pouco da emoção, da maneira de vermos, de sentirmos aquilo que aprendemos. Nayara. Olá, Donizete, olá, internautas, é uma alegria muito grande poder estar aqui, fico muito agradecida pelo convite e pela oportunidade e tamanho carinho que todos receberam nós aqui. Eu trouxe uma reflexão em cima da autoestima. Eu gosto sempre de lembrar que a nossa grande missão, porque todos nós temos uma missão aqui, é a nossa transformação. E a autoestima, ela vem elevada, ela vem contribuir muito para essa nossa grande tarefa. Porque a nossa transformação se dará através do amor. E ela será uma grande ferramenta para que a gente consiga, então, compreender o que é com toda a plenitude, o amor. Então, a gente pode começar refletindo e ter a definição sobre a autoestima. Sim. Quando a gente fala sobre auto, sempre a nós mesmos, né? Como a autocura, o autoamor, o autoperdão. E estima vem sempre a valorização, o respeito que a gente tem de nós mesmos, ou a estima por uma amizade, né? Ou a estima pela amizade de alguém. Então, falar sobre a autoestima, normalmente às vezes a pessoa cria a ilusão que é só a aparência física, mas só que ela vai muito além disso. Sem dúvida. Né? Ela sempre está ligada com os nossos sentimentos, as nossas emoções, o que eu acredito de mim mesmo, né? E a nossa reflexão é em cima disso hoje, para a gente poder lembrar um pouquinho o quanto é importante a gente se gostar, a gente se amar e compreender melhor o que não tem nada a ver também. As pessoas às vezes acham que elevando a sua autoestima, né, se tornará uma pessoa orgulhosa, o que tem uma diferença muito grande, é um equívoco realmente acreditar nisso. Nayara, perdão, é porque quando nós falamos em autoestima, a maioria de nós pensamos em salões de beleza, em roupas de grife, em salas cirúrgicas, em correções da plástica, né? E por essa razão, aí nesse caso sim, às vezes é benéfico, é necessário, a pessoa não se vê, né? Passa a se valorizar melhor, não se vê bem. Mas essa autoestima que você está tratando e vai tratar conosco nesse momento, é a autoestima do espírito, a interior, né? E quando nós lembramos que Deus é amor, precisamos aprender a amarmos mais. Com toda certeza, Donizete, a gente também tem que se lembrar
que em algumas pessoas a aparência física pode até afetar, em certo modo, a sua autoestima. Mas é muito importante que a gente aprenda a desenvolver a nossa autoestima interior. Quando eu comentei sobre a ligação que às vezes as pessoas fazem da autoestima com o orgulho, a gente às vezes escuta muitas frases a respeito falando sobre se eu me elevar minha autoestima, eu vou me tornar uma pessoa mais orgulhosa. O que é um equívoco muito grande, novamente, porque uma pessoa orgulhosa, quando confundindo-se com a autoestima, ela, vamos dizer, ela se torna aquela pessoa que ela tem que supervalorizar suas qualidades e menosprezar, não compreender os seus defeitos e menosprezar as opiniões, menosprezar as qualidades do outro. Agora, uma pessoa que tem a autoestima elevada é completamente diferente. Não precisa se comparar. Não precisa se comparar. E também ela se aceita como é, né? Ela compreende os seus pontos fortes, né? E também compreende e vê os seus defeitos. O que o orgulhoso não vê defeito algum. E essa pessoa que busca esse trabalho, essa mudança em si mesma, esse aprendizado, ela gradativamente vai aprendendo com as dificuldades do outro, mas sem menosprezá-lo, né? Valorizando-o naquilo que ele tem de melhor e aproveitando as deficiências que percebe para corrigi-las em si mesmo e auxiliando ao outro que também o faça, né? A autoestima, ela tem dois grandes pilares, principais pilares, né? Dentre tantos outros que a gente pode citar aqui nessa noite, nesse dia de hoje. Uma delas é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, como diz a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho nos pede para que a gente reflita sobre o nosso dia e aquilo que a nossa consciência não aprovar, a gente corrigi-lo no dia seguinte. E a outra grande pilar que a gente pode falar da autoestima é a autoaceitação, né? Compreender o estágio que eu estou, principalmente compreender as minhas qualidades, mas também aceitar que eu também não tenho defeito, que eu também vou errar, mas que é necessário que eu trabalhe esses meus defeitos. É muito importante a gente compreender que a autoaceitação nada tem a ver com comodismo, né? A gente precisa aprender a potencializar as nossas qualidades. E quando a gente fala em potencializar, quer dizer, a gente precisa, como um exemplo, se eu dirijo bem, quanto mais eu dirigir, melhor eu vou ficar, né, na direção, naquilo. Isso é potencializar, né? Maior experiência eu tenho naquilo. E a gente necessita cada vez mais potencializar as nossas virtudes, aquilo que a gente já conquistou, para que também sejamos exemplos para as outras pessoas e transformar aquilo que nós ainda encontramos dificuldade, melhorar, né, trabalhar aquilo que ainda encontramos dificuldade, aceitando, mas também não se culpando ou não se punindo, né? Porque é muito importante a gente lembrar que a culpa, ela é muito difícil de ser lidada. Só que ela é como se fosse, a gente pode colocar como exemplo, um pacote muito pesado que você tenha que utilizar as duas mãos. Como a gente está carregando aquela culpa e não consegue trabalhá-la, ela vai passando as vidas, vai passando as oportunidades, as de melhora daquilo que você fez de errado e também as oportunidades de você crescer, de você se melhorar, de você ser mais feliz. Então é muito importante a gente compreender que a autoestima é um conceito de que você faz de si mesmo, né? É a capacitação da realidade que o ser tem consigo próprio, diferentemente do orgulho, que nada tem a ver a autoestima elevada. Então, Nayara, você está nos colocando basicamente assim: a aceitação das dificuldades que possuímos
mas não a aceitação no sentido pejorativo da palavra. Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Não, eu estou assim, mas tenho todas as possibilidades de amanhã estar diferente, de amanhã estar melhor. E vou me colocar a trabalho para o meu próprio bem, para o bem de todos aqueles que comigo convivam ou venham a conviver, para corrigir em mim essas deficiências que eu ainda tenho, a recomendação de Santo Agostinho que você citou, para me tornar uma criatura melhor. E nisso não há nenhum orgulho, muito pelo contrário, a compreensão da presença de Deus, da presença divina em cada um de nós, das possibilidades que todos temos, porque nenhum de nós foi sorteado, né, para ser aquele que não daria certo, ou está como aquele que não deu certo. Todos nós temos as possibilidades de chegarmos onde devemos e onde chegaremos um dia, que é a plenitude, é a glória maior, de estarmos o mais próximo que nos é possível, que nos será possível um dia, do Criador. Veja bem, a doutrina espírita, ela nos fala e nos informa que somos seres individuais e que já vivemos muitas existências. Então, com essas existências, foram vindo muitas experiências, foram sendo trabalhadas muito em nós. O que a gente recomenda, o que a gente compreende da autoestima é realmente trazer aqui toda aquela experiência, toda aquela bagagem que a gente vem vivenciando positivamente, né? É compreender os nossos pontos fracos, trabalhá-lo, e os nossos pontos fortes, potencializá-lo. A psicologia, Donizete, fala algo que é extremamente interessante. Ela fala o seguinte, que se eu me compreendendo, já utilizando aí a grande importância do autoconhecer, eu me compreendendo e percebendo que eu não estou satisfeita com alguma coisa que eu faça, por exemplo, eu não estou satisfeita profissionalmente, eu não posso levar a minha dificuldade com a profissão para dentro dos outros campos que eu atuo, porque a gente trabalha, compreende o nosso dever, a gente tem esse dever a cumprir, né, profissional. Sim. Mas também eu não sou só Nayara profissional, eu sou Nayara filha, Nayara irmã, e eu não posso permitir que uma dificuldade profissional venha interferir nas minhas outras áreas de atuação. Isso é muito importante para a gente melhorar a nossa autoestima, sempre se autoconhecer, se autoaceitar, e tem algo muito importante que é o autoamor. Nada tem a ver novamente com o orgulho, tanto que Jesus nos fala para amar ao próximo como a ti mesmo. Existe uma frase que eu gosto muito de colocar, que é que ninguém dá aquilo que não tem, não é? Então, se eu não conquistar o amor por mim, como eu vou querer amar o meu próximo, o meu irmão? Como eu vou querer ter um bom relacionamento se eu não consigo me amar? Né? Seja esse relacionamento de um casal, seja esse relacionamento familiar com um irmão, com amigos. Se eu não conseguir conquistar o amor a mim mesmo, eu não vou conseguir passar para eles. E outras áreas, não só a partir do amor, mas tudo que aquilo que a gente conquistou, a gente consegue passar. Do contrário, a gente não consegue. Lembrando que a doutrina espírita nos aconselha, né? Amar-nos, amai-vos e instruí-vos, e lembrando Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí nós podemos refletir a respeito da sua colocação. E quando nós paramos para pensar que nós somos criaturas espirituais vivendo uma experiência no corpo, e que para burilarmos o nosso espírito teremos que passar por todas as vicissitudes da vida. Que são essas vicissitudes?
É essa questão que você colocou do trabalho, de me levantar toda manhã, correr atrás do meu salário, do meu recurso amoedado, para comprar o meu alimento, para comprar a minha vestimenta e, consequentemente, ter todo aquele processo de relacionamento com os meus colegas de trabalho, com aqueles outros com os quais, né, haja esse intercâmbio. E bem fazer isso, trabalhar de forma que seja prazeroso, seja compensador para as partes envolvidas e nos traga a possibilidade de crescimento. Com toda certeza. O próprio trabalho daquele que bem aproveita a 919 AD, o Livro dos Espíritos, como você iniciou colocando, né? É muito interessante também que a gente vê muitos casos hoje em dia da autoanulação, da autoestima. Esse é um ponto muito importante da gente lembrar aqui, porque quantas não são, às vezes, as pessoas que se autoflagela, não sei se seria essa palavra, mas entrega a sua autoestima na mão do outro, não é? Deixa que o outro cuide de si, né? Defina a sua posição, como você tem que ser, como você tem que se portar. E isso é algo completamente inaceitável, vamos colocar assim. Porque, como a gente mesmo lembrou, nós somos seres individuais. Apesar que a gente tenha a necessidade de aprender a viver pela coletividade, nós temos que transformar isso em nós. Então, muitas pessoas às vezes permitem se autoanular pela companhia do outro, às vezes pela dificuldade de lidar com a autoestima, né? Que às vezes se assemelha um pouco ao orgulho, porque o orgulhoso, quando ele não está, vamos colocar, ele é o sabe tudo, né? Quando ele está brilhando, quando ele se esconde. Não está brilhando, ele está ali se flagelando, né? Com a sua intimidade interior, né? Então, às vezes muitas pessoas vivenciam muito isso. E isso é muito difícil lidar com essa situação, porque um dia, às vezes, a oportunidade, a pessoa se vai e você fica perdido, sem saber quem você é, sem saber compreender qual situação que você deve tomar, né? Se machuca muito interiormente. A psicologia, ela vem nos informando que hoje em dia eles trabalham muito com a lembrança infantil, né? Os consultórios vêm trabalhando muito a respeito disso. Por quê? Às vezes existe uma separação dos pais, e isso é muito comum, infelizmente, nos dias de hoje. E aí eles escutam muitas coisas difíceis naquele momento. Às vezes numa briga ali, a mãe ou o pai vira: você é igual ao seu pai, não sabe fazer nada, não compreende nada. E aquilo marca aquela pessoa, né? Aquele espírito que está ali em desenvolvimento da sua personalidade, da sua aceitação, a sua compreensão de si, né? E isso vem dificultando muito a vivência da pessoa depois compreender a si mesmo. E assim, então, a psicologia vem nos informar da importância dessas palavras, que o tomar cuidado mesmo com o que a gente diz, não só uma criança, porque existem pessoas que já adquiriram aí a sua aceitação de si mesmo e conseguem, mesmo escutando tantas negatividades, já se conhecem, lidar. Não aceitam. Mas outras se machucam muito com tudo isso e aceita, né, aquela personalidade, e isso é muito difícil. O insulto só faz sentido, só faz estrago em nós quando nós aceitamos, né, Nayara? É um lixo que a gente recolhe. Se nós não aceitarmos, não há problema, né? Não é bem assim? Mais ou menos é bem assim mesmo. É aquela coisa, né, se eu for mandar um presente, se eu não aceito, o presente fica com quem iria enviar. É muito interessante a gente pensar que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras e aquilo que a gente pensa a nosso respeito. Uma reflexão muito interessante para a gente fazer, uma pergunta a nós mesmos: se eu tivesse que me definir hoje, o que eu faria? O que eu falaria de mim? Como você se vê?
Isso é muito interessante porque a gente está numa transformação do nosso eu. Então a gente tentar se definir, tentar se compreender é muito importante. O autoconhecimento, ele é extremamente necessário que a gente o faça, a autoaceitação, o auto-perdão, né? Não é só tentar desenvolver com as outras pessoas o amor, o perdão, a aceitação das outras pessoas, mas de si próprio, né? Porque senão a pessoa fica na busca de algo e nunca consegue identificar o que ela está à procura. Isso é muito importante, Nayara, porque nós somos seres gregários. Nós estamos aqui para vivermos em sociedade, para, né, nos compreendermos, nos aceitarmos, entrelaçarmos. Mas somos criaturas individuais, espíritos individuais. E prestaremos conta, cada um de nós, para as nossas consciências, porque é esse o tribunal, de tudo aquilo que nós fizermos e deixarmos de fazer durante as nossas estadas, as várias estadas reencarnados. E às vezes nós deixamos com que a sociedade influencie aquele ídolo, aquele modelo, às vezes e quase sempre o modelo equivocado, que aquele familiar um pouco mais autoritário nos dirija, né? Nos dite normas, e nós passamos pela dificuldade que ainda trazemos de dizermos não, até para nós próprios, quando nossos desejos não são os adequados. Nós não dizemos não a essa criatura, a esse familiar ou não, e passamos a fazer aquilo que nós não desejaríamos fazer, na maioria das vezes, violentando nossas próprias consciências e nos comprometendo. Aí nós voltamos à autoestima, a esse trabalho que cada um de nós precisa fazer em relação a si mesmo, se conhecendo e buscando da melhor forma possível, tal qual você nos colocou, aproveitar as potencialidades e corrigir gradativamente, de acordo com as oportunidades, já que a natureza não dá salto, nós não nos tornamos, não nos santificamos, não nos tornamos santos de um dia para o outro, é um equívoco, mas vamos trabalhando nas várias existências para que cada dia sejamos um pouquinho melhores do que fomos no dia de ontem. Como que eu posso buscar a minha melhora se eu não me compreendo, né? O porquê de esperar que as pessoas tenham um bom conceito de mim mesma, se eu mesmo não me vejo uma pessoa admirável, não vejo um bom conceito a respeito de mim mesma. Se você não se ama, como deseja ser amada? É por isso que às vezes as pessoas chegam com muito estímulo, né, a trabalhar, a buscar muito a casa, às vezes a casa espírita, ou independente da religião que ela atue, que ela esteja, ela busca muito o querer trabalhar. Mas nós sabemos que o verdadeiro templo está dentro de nós. E como modificá-lo? Através da nossa compreensão de nós mesmos. E a autoestima vem a nos explicar e nos auxiliar muito, é uma grande ferramenta para essa nossa transformação. Buscarmos nos conhecer, nos modificarmos, aprendermos a colocar junto ao saber o sentir. E junto aos dois, a ação no bem, a ação na distribuição do amor, né? Uhum. Até tem uma música muito bonita, né? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem. E é exatamente isso, né? A nossa estrada se transforma numa estrada de dores, de espinhos ou de luz, de paz, de felicidade, de acordo com a nossa leitura, com a nossa maneira de nos vermos, nos enxergarmos. Muitos de nós nos vemos como coitadinhos, e não somos. Somos tão capazes quanto qualquer outro irmão ou irmã. A diferença é a nossa vontade, a nossa ação para conseguirmos aquilo. O Jesus nos colocou isso com muita clareza. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e obtereis, e foi colocando de outras formas, mas sempre no sentido de nos motivar à ação. Então, sentarmos, chorar como coitadinhos não resolve. A questão é
buscarmos as ferramentas adequadas, o conhecimento necessário, aprendermos, entendermos, sentirmos e irmos à luta. Assim como a autoestima, a gente tem que aprender a criar bons hábitos, não é? Um pensamento positivo, uma palavra positiva. Quanto mais a pessoa conseguir se positivar, não só a seu respeito, mas a respeito das outras pessoas, pois a maledicência hoje em dia é uma doença que afeta grande parte dos nossos irmãos, e buscar a sua melhora através das nossas ferramentas que Deus colocou, né, a nosso auxílio. O auto-amor é algo maravilhoso que a gente precisa desenvolver em nós. Com toda certeza, o amor é a chave e a ferramenta que irá nos transformar, que será a nossa evolução, quando a gente compreender totalmente o amor em sua plenitude. O maravilhoso disso, Nayara, é que a partir daquele momento que nós nos dispomos a esse aprendizado, a esse trabalho de nos corrigirmos, aquele espaço que ocupamos, socialmente falando, familiarmente falando, vai sendo gradativamente encharcado. Por que não usar a palavra contaminado, no bom sentido? E todos aqueles outros que conosco convivam, gradativamente vão buscando, da mesma forma que nós, essa melhora íntima, essa mudança de hábitos e atitudes. Um bom exemplo, ele não só nos ajuda aqueles que estão à nossa volta, mas ajuda a humanidade inteira. Porque nós temos que lembrar que a escola primeira de cada um de nós, seres humanos encarnados, é a família. Mas que essa família não se restringe àquele lar, àquela casa, construção ali ocupada. Essa família, mais tarde, se casarão, formarão outras famílias, ou, mesmo que não assim o seja, sairão da cidade, do estado, do país, talvez, e onde quer que vá um elemento dessa família. Se adoecido, adoecerá outras criaturas e outras famílias. E se bem colocado, se bem posicionado, se já trabalhou bem em si esse conhecimento, o seu sentimento, a sua maneira de ver, de sentir, de agir, de viver as várias situações da vida, já são mais adequadas. Eu não diria já são adequadas, porque nós estamos em processo de evolução. Jesus vem nos sendo oferecido ao longo desses 2000 anos, mas nós ainda não o aceitamos porque ainda não conseguimos imitá-lo. Quem sabe um dia conseguiremos, mas essa criatura, onde quer que ela esteja, já com bons hábitos, ela contaminará a sua volta com essas boas atitudes, com esses bons hábitos. Isso é maravilhoso. A gente, quando fala em bons hábitos, é muito interessante, porque às vezes a gente tem uma boa atitude e quer fazer com que aquilo se torne um hábito. À medida que a gente vá fazendo ela cada vez mais, repetindo ela, dizem que você fazer 3 vezes, né? Falar 3 vezes algo que você queira que vire um hábito, o facilita, o ajuda, memoriza. Então a gente ter bons pensamentos, ser mais positivo com as nossas palavras, com as nossas ações, isso tudo vai se tornando hábito e vai se tornando também cada vez mais comum a gente ter já o pensamento e se dispor ao bem sempre. O hábito, o bom hábito a gente tem que desenvolver também em nós. É criação. Né? É uma criação. Acostumar, buscá-lo, né? Buscá-lo. É importante porque às vezes nós olhamos para o semelhante e quase sempre, principalmente aqueles que gostam de colocar apelidos devido às dificuldades que um ou outro tem esse hábito. Nós olhamos para o outro e já vemos que às vezes ele tem um problema no olho, que ele é careca, que ele puxa um pouco uma perna, que ele tem um braço um pouco, e já achamos algum rótulo para aquele irmão. Quando o correto seria nós olharmos para todos eles como criaturas, filhas de Deus, irmãos nossos, com todas as potencialidades e possibilidades, e vermos em cada um
as potencialidades, aquilo que cada um traz de melhor. E quando nós conseguirmos termos olhado para nós mesmos, termos feito esse trabalho que você nos coloca, cada um consigo mesmo, olharemos o semelhante com os valores que nós trazemos, porque ninguém dá o amor que não possui, ninguém dá aquilo que não tem, mas cada um de nós oferece aquilo que tem. E a partir da hora que nós tenhamos em nós esses valores, serão com esses valores que nós faremos a leitura daquele outro que se coloque ao nosso redor, à nossa frente, que conosco conviva ou que conosco esteja em situações momentâneas. Com toda certeza. A gente deve muito lembrar da autoestima, sempre relacionando a nós mesmos, né? Sempre nos elevando os nossos pensamentos, as nossas ações, trazendo sempre o bem-estar, porque a autoestima, como eu disse, é uma ferramenta extremamente importante para essa nossa transformação e para que a gente consiga ter um bem-estar, porque a nossa consciência, como que eu vou ter bons hábitos, ter bons pensamentos, se eu não compreendo a mim mesma? E é muito importante a gente lembrar que a autoestima, ela está diretamente relacionada com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, aquilo que a gente sente, não só pelo outro, mas principalmente aquilo que a gente é. De nós mesmos, né? De nós mesmos. É muito importante realmente você nos trazer essa reflexão para que nós possamos, cada dia mais, aproveitando aquilo que aprendemos, obrigado pela excelente lição, buscarmos fazer essa correção em nós, lembrando sempre que nós não precisamos nos preocupar em deixar para aqueles nossos possíveis herdeiros bens materiais, mas precisamos verdadeiramente exemplificar, transferirmos valores, deixando para aqueles menores, aqueles que estão confiados pela divindade, a educação que podemos e que devemos dar-lhes valores. E quando nós aproveitamos as nossas oportunidades para melhorarmos, adquirindo conhecimentos, modificando-nos, corrigindo-nos, melhorando-nos gradativamente, para termos valores mais elevados para oferecer, estaremos realmente contribuindo com Deus, contribuindo com Cristo, nessa obra planetária de elevarmos a vibração do mundo rumo a dias melhores. Muito interessante essa colocação dos valores que a gente deve passar também pelos nossos educandos, nossos filhos, porque nós somos responsáveis por ele, pois a nossa consciência irá nos cobrar a respeito do que as oportunidades que deixamos de fazer a respeito deles. Quanto mais cedo a gente conseguir estimular bons valores, a autoestima, a criança, mais fácil ela vai aprender e conseguir lidar com seus sentimentos, com as suas emoções. Então é extremamente necessário que a gente consiga valorizar em nós, porque o exemplo é a maior lição que a gente pode dar, não é? Às vezes a gente busca sempre levar boas palavras e sempre fica repetindo aquilo para, às vezes, alguém que a gente quer fazer o bem, mas a partir do nosso exemplo é que ela consegue compreender aquilo que a gente quer passar. A palavra sempre auxilia, né? Mas convence, às vezes, mas é o exemplo que arrasta, é o exemplo que leva. Com toda né? certeza. E nós não precisamos empurrar ninguém, nós devemos estar à frente, convidando para que acompanhe. Não estou dizendo isso me colocando ou nos colocando como exemplos, não é isso. Mas cada um de nós, dentro do seu meio, daquele meio em que atua, precisa buscar, né, de alguma forma, isso fazer. E é muito interessante, Naira, nós lembrarmos que muitas vezes em nossos lares, e às vezes fora deles também, nós fazemos críticas aos mais jovens, aos iniciantes, às crianças. E chegamos a dizer, você não consegue, você é incapaz, e às vezes outros adjetivos um tanto piores.
E isso vai ficar na memória de cada um, vai ficar ali registrado em cada um, vai ficar essa marca. E a pessoa, com aquela repetição, essa criança, essa criatura, passa a se ver inferiorizada, incapaz. Nós temos que fazer inversamente. Olha, dessa vez, meu filho, você não conseguiu. Mas você é muito mais capaz do que o que você executou. Você pode, você consegue, você tem condições de fazer melhor. Basta que você queira, que você refaça com mais carinho, com mais dedicação, com mais interesse, com mais amor. E eu vou te ajudar. E aí entra o exemplo. Ajudemos da forma que pudermos, sem fazer pelo outro. Cada um deve fazer aquilo que lhe cabe. Então fazermos a parte que nos cabe. De ensinar, de exemplificar, de motivarmos, de darmos condições para que aquele ser que mesmo tendo alguma dificuldade, torne-se um vencedor. E isso é possível mesmo entre aqueles que já trazem, desde a nascença, alguma dificuldade, seja essa dificuldade qual for. E com toda certeza, a gente conseguindo fazer tudo isso, através da força que aquele indivíduo, né, nosso tutelado, buscar para poder alcançar os seus objetivos, a gente também vai aprender muito com ele, né? O exemplo, o nosso exemplo, uma vez passado e compreendido e colocado em prática, com toda certeza nós iremos aprender também em cima daquilo que, consequentemente, aquele ser aprendeu conosco mesmo. Nayara, foi uma alegria essa oportunidade da tua presença. Espero que ela se repita outras vezes. Fica aqui o nosso agradecimento aos web espectadores, aqueles que sempre estão conosco, o convite para estarem sempre aí junto a Geminas, né? Nossos amigos, né? E daqui a pouco teremos novas oportunidades. Espero que você esteja com a gente. Nosso agradecimento a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que tenhamos dias cada vez melhores e que busquemos cada vez mais bem compreendermos o ensinamento do Cristo e praticá-los. Eu queria agradecer também a oportunidade, o carinho, a confiança de poder estar aqui, levar essa mensagem, essa reflexão a todos os nossos amigos internautas, parabenizá-los, esse projeto, esse trabalho que é tão bonito, né? Que faz com que a gente reflita sobre nós mesmos, sobre as leis de Jesus e que Ele possa sempre estar à frente, nos guiando e nos protegendo como sempre. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigada a todos. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, Programa Jesus e Luz. Oferecimento. Você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir as ofertas que só a loja do Ceará Materiais para Construção lhe oferece. Telhas, portas, tijolos, cimento, cal, areia, pisos de vários modelos e outros acessórios. A loja do Ceará fica na Rua Borba Gato 556, no Recreio dos Bandeirantes. E o telefone é o 3551-6589. Ceará Materiais para Construção.